Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio de Matemática e infelizmente por conta da quarentena desse coronavírus não estamos podendo ter nossas aulas comuns presenciais na escola. Então, devido a esse problema, estamos criando um conteúdo digital para que os nossos alunos não fiquem totalmente desamparados em relação ao ensino, certo? Vamos ficar em casa, porém agora vamos tentar ter um pouquinho de conhecimento que seria dado na escola. É uma maneira que nós encontramos para não deixá-los desamparados totalmente. Então, enquanto durar a quarentena, eu estarei postando vídeos dos conteúdos do 7º e do 9º ano, que são as turmas que eu dou aula. Nesse primeiro vídeo, estarei postando assuntos do 7º ano. Então vamos começar falando sobre números inteiros e sequências. Então vamos começar bem do início, explorando a ideia de número positivo e negativo. E para isso vamos observar os números positivos e negativos na temperatura, certo? A gente sabe que a unidade padrão de temperatura utilizada aqui no Brasil é o grau Celsius, né? Uma outra observação que é importante é saber que a medida de temperatura que ocorre a passagem da água do estado líquido para o estado sólido em determinadas condições, ou seja, uma água normal, né? Corresponde a 0 graus Celsius, certo? Condição normal que eu digo é, por exemplo, uma água salgada ou muito doce, adicionar açúcar, varia essa temperatura um pouco, certo? Mas em condições normais, em 0 grau, ela passa tanto do líquido para o sólido, quanto volta, né, do sólido para o líquido. Sendo assim, as medidas de temperatura maiores que 0 graus Celsius, a gente considera elas positivas. Por exemplo, mais 3 graus Celsius, mais 2,3 graus Celsius, mais 27 graus Celsius. Ou seja, qualquer temperatura maior do que 0, a gente considera ela positiva. Também podemos dizer que elas são mais quentes do que 0 graus Celsius, certo? Quanto maior a temperatura, quer dizer que é mais quente. Da mesma forma, as medidas de temperatura que são menores que 0 graus, a gente considera elas negativas. Por exemplo, menos 3 graus Celsius, menos 2,3 graus Celsius, menos 27 graus Celsius. Ou seja, qualquer temperatura que for menor do que 0, ela é negativa. A gente considera também que elas são mais frias do que 0 graus Celsius. A gente observa muitas vezes, quando a gente fala em temperatura, tal lugar está tantos graus abaixo de 0. Por exemplo, menos 3 abaixo de 0. Isso quer dizer que é uma temperatura negativa de menos 3 graus. Então, abaixo de 0, considera negativa. Algumas observações. Os números positivos podem aparecer com sinal de mais, mas também eles podem não aparecer com sinal nenhum. São os números que nós já conhecemos sempre, né? 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número que não tenha sinal na frente, ele é positivo. Então, ter sinal de mais ou não ter sinal nenhum, esse número é positivo. Já os números negativos sempre aparecem com sinal de menos. Então, se for negativo, ele tem que estar com sinal de menos. Se não tiver, ele vai ser positivo. E outra observação, o número 0, ele é o único número que não é nem positivo e nem negativo. O 0, ele é neutro. Então, quem colocar 0 como sendo um número positivo, está errado. Quem colocar 0 como sendo um número negativo, está errado. Quem colocar qualquer sinal no 0, se não for uma conta, obviamente, se colocar um sinal mais 0, está errado. O 0 ele é neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Então temos aqui uma animaçãozinha, né? O bonequinho no Monte Everest e está aí o termômetro menos 30 graus, ou seja, muito frio. Então ele está numa temperatura negativa.
Já aqui o solzão, um calor danado e o termômetro lá em cima mostrando 34 graus mais ou menos, isso aí, certo? Veja que na esquerda tem um C, na direita tem um F. Esse F é a unidade de temperatura de outros lugares, é Fahrenheit. No Brasil a gente considera só essa parte da esquerda aí que tem o Czinho, mostrando o termômetro mais ou menos em 34 graus. Ou seja, o termômetro com valor negativo está lá frio no Everest, o termômetro com valor positivo está um calor danado aqui na direita, na foto da direita. Então vamos observar agora os números positivos e negativos nas altitudes. Então os números positivos, os números negativos e o zero também são usados para descrever medidas de altitude. Considerando a altitude zero como sendo o nível do mar, assim, qualquer coisa que possui altitude acima do nível do mar, então vai ter uma altitude positiva. E qualquer coisa que possui altitude abaixo do nível do mar, possui uma altitude negativa. Por exemplo, aí temos o Monte Everest. E agora aí temos aí a Fossa das Marianas. São respectivamente o ponto mais alto do planeta, Monte Everest, com 8.848 metros, certo? De altitude acima do nível do mar. E a Fossa das Marianas é o ponto mais baixo do planeta, é um buraco no meio do oceano, né? Você vê que existe até umas ilhas aí em volta dela, né? O mar é bem raso, e aí pensar que não tem esse buraco aí, chamado de Fossa das Marianas, com menos 11.034 metros, ou seja, ele tem 11.034 metros de profundidade aí abaixo do nível do mar. Então quer dizer, uma altitude positiva acima do nível do mar, uma altitude negativa é abaixo do nível do mar. Não só buracos no meio do oceano têm altitudes negativas, algumas cidades também possuem altitude negativa. Nós temos, por exemplo, é a cidade de Recife, tá? Que ela tem poucos metros acima do nível do mar, mais ou menos uns 4, 5, 6 metros, 10 metros, uma variação mais ou menos nessa proporção. Porém, a gente sabe que nem toda cidade é completamente plana, o seu relevo, né? Então, alguns pontos da cidade de Recife, sim, são abaixo do nível do mar, tá certo? E nem por isso ela está embaixo d'água. Então, não somente buracos no oceano, mas tem altitudes, tem cidades que estão acima e cidades que estão abaixo do nível do mar também, pontos, né? Alguns pontos. Vemos agora valor monetário. O que é valor monetário? Valor monetário é que é relacionado a dinheiro, certo? Então os números positivos e negativos também aparecem em questões monetárias, ou seja, relacionadas a dinheiro. Um exemplo: José tinha R$200 em sua conta, ou seja, mais 200, é um valor positivo, ele tem lá R$200 na sua conta. Porém, ele precisou pagar uma fatura no valor de R$300. Ué, ele só tem 200 e vai ter que pagar a fatura de 300. Então, o que é que vai acontecer? Então, vai resultar em um saldo de menos R$100 em sua conta. Ou seja, ele vai ficar devendo R$100 para o banco, certo? Então, o número positivo e o número negativo também aparecem em questões monetárias. Com isso, a gente pode observar que, em relação a dinheiro, os valores positivos são as quantias que temos. Então, o José tinha R$200 lá, era um valor positivo. Quando ele gastou e ficou devendo R$100, então, enquanto valores negativos representam quantias que estamos devendo. Então, quando ficou menos R$100, ele estava devendo R$100. Então, em relação a dinheiro, vai aparecer bastante questões desse tipo, certo? Que
Positivo é que tem, negativo vai ficar devendo, certo? Então a gente vai ter que estar ligado em algumas coisas nesse sentido. E agora o assunto é esse. Vamos ficar aqui com essa atividade. São apenas 2 questões. Vocês vão pausar o vídeo, copiar essas 2 questões do caderno, responder e me enviar depois pelos canais que temos aí disponíveis para esse envio, tá ok? Nossa primeira aula fica aqui. Bom estudo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.